Desejo compartilhar com você hoje, com alegria e privilégio, os assuntos mais relevantes da Bíblia. Gostaria de abordar o conceito do novo nascimento, com base no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 5. Vamos ler o texto juntos. Entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, uma figura proeminente entre os judeus. Ele procurou Jesus durante a noite e disse: Rabi, sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que fazes, a menos que Deus esteja com ele. A resposta de Jesus foi clara: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode contemplar o reino de Deus. Nicodemos, intrigado, questionou: como alguém pode nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer novamente? Jesus esclareceu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse é o tema mais crucial e essencial da Bíblia para a sua vida, porque sem o novo nascimento, a salvação não é possível. A vida eterna é inatingível sem esse renascimento, e a entrada no céu se torna impossível. Se você não passar por essa experiência, sua esperança é vã e sua religião se torna vazia. Hoje quero explorar esse assunto com você, inspirando-nos no relato de Nicodemos. A Bíblia nos informa que ele era um homem rico, possuía muitos bens e era um judeu zeloso de sua religião, sendo um fariseu. Ele frequentava a sinagoga regularmente, contribuía fielmente com seus dízimos e jejuava 2 vezes por semana. Além disso, era considerado um mestre, um erudito das Escrituras, e fazia parte dos principais dos judeus, sendo membro do Sinédrio, o tribunal que julgava questões morais e religiosas do povo. Nicodemos tinha um entendimento claro de quem Jesus era e reconhecia que ele vinha de Deus, realizando milagres divinos. No entanto, Jesus, em resposta aos elogios de Nicodemos, direcionou a conversa para a necessidade crucial do novo nascimento, dizendo: em verdade te digo que se não nasceres de novo, não conseguirás vislumbrar o reino de Deus. E ainda mais, se não nasceres da água e do Espírito, não conseguirás adentrar o reino de Deus. Essa passagem nos alerta contra a falsa confiança na teologia e no ensino da verdade, sem a experiência transformadora do novo nascimento. Jesus desafiou todos esses argumentos e nos lembrou da necessidade fundamental de uma renovação espiritual. Jesus rejeita todas essas pretensões de maneira enfática e afirma categoricamente que, se você não experimentou o novo nascimento, não será capaz de compreender o reino de Deus. Além disso, ele destaca que, se você não passar pelo renascimento espiritual, envolvendo a água e o Espírito, não terá acesso ao reino de Deus. É interessante imaginar se Jesus tivesse abordado o tema do novo nascimento com outras pessoas, como Zaqueu, um publicano notório que enriqueceu às custas do povo. Nesse caso, poderíamos dizer que Zaqueu precisava urgentemente passar por um renascimento espiritual. Da mesma forma, se Jesus tivesse falado sobre o novo nascimento para a mulher apanhada em flagrante adultério, acusada não apenas por sua própria consciência, mas também pelos acusadores e pela religião em geral, poderíamos concordar que essa mulher carecia desse renascimento espiritual. No entanto, quando Jesus abordou o tema do novo nascimento, ele o fez com Nicodemos, um mestre, fariseu e líder influente do seu povo. Nicodemos era conhecido por sua integridade, riqueza e influência na religião da sua nação. Portanto, Jesus nos lembra que não podemos confiar apenas no fato de termos nascido em um país cristão, em uma família cristã, frequentar uma igreja cristã ou cumprir rituais religiosos. A pergunta crucial é: você já passou pela experiência do novo nascimento? Você se tornou uma nova criatura? Jesus Cristo enfatiza que o nascimento da carne é uma coisa, mas o nascimento do Espírito é outra, e é essencial nascer de novo. O novo nascimento não se resume ao batismo, à frequência a uma igreja ou à observância de rituais religiosos. É algo que não podemos realizar por nossos próprios esforços. Nicodemos teve dificuldade em entender essa linguagem.
Então Jesus explicou usando a analogia do vento. Assim como o vento sopra livremente e ninguém pode controlá-lo, o Espírito Santo de Deus também é livre em suas ações. Ele age onde e como deseja, sem limitações humanas. O vento é não apenas livre, mas soberano em seu movimento. Da mesma forma, Deus é soberano na aplicação da salvação. Ele pode transformar pessoas que se encontram nas situações mais degradantes e sem esperança, como alcoólatras, viciados em drogas, criminosos, ou até mesmo aqueles que zombam da fé cristã. O Espírito Santo pode trazer vida, liberdade, luz e esperança, levando as pessoas da escuridão para a luz, da morte para a vida. E isso acontece de acordo com a soberania de Deus na aplicação da salvação. A Bíblia relata que Nicodemos estava confuso com as palavras de Jesus. Jesus então lhe disse: "Você é um mestre em Israel e não compreende o que estou dizendo? Estou falando sobre assuntos terrenos, e se eu mencionar coisas celestiais, você ficará ainda mais confuso." Jesus prosseguiu explicando a Nicodemos, fazendo referência a um episódio do Antigo Testamento. Ele mencionou a época em que o povo de Israel, enquanto vagava no deserto, se rebelou contra Deus. Deus enviou serpentes venenosas, que mordiam o povo e causavam morte. Então, o povo clamou a Moisés, e Moisés intercedeu diante de Deus. Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e erguê-la em uma haste. Qualquer pessoa que olhasse para essa serpente de bronze seria imediatamente curada do veneno das serpentes abrasadoras. Jesus usou essa história para ilustrar o que estava acontecendo. Ele disse a Nicodemos que, da mesma forma que Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem também seria erguido. Isso aconteceria para que qualquer pessoa que acreditasse nele pudesse ter vida eterna. A explicação de Jesus ressaltou que o renascimento espiritual ocorre quando alguém olha para Jesus, o Filho de Deus, que foi crucificado na cruz. Ele não foi crucificado por causa de sua derrota para o poder de Roma ou por traição de Judas, negação de Pedro ou sentença de Pilatos. Jesus foi pregado na cruz porque o Pai, por amor, o entregou. Ele voluntariamente se entregou naquela cruz e morreu pelos pecados de todos. Enquanto estava na cruz, Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos, o veneno da antiga serpente, que representa o pecado que reside em cada um de nós. Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, e ressuscitou para nossa justificação. Quando alguém crê em Jesus, o Espírito Santo opera uma transformação, um novo nascimento. Essa pessoa se torna uma nova criatura, deixando o passado para trás e abraçando uma nova vida. Hoje é um dia importante, um dia de decisão e salvação. Ao se voltar do pecado para Jesus e olhar para o sacrifício dele na cruz, entendendo que ele morreu em seu lugar para perdoar seus pecados e conceder a você a vida eterna, você pode nascer de novo. A oração é uma oportunidade para esse novo começo, para a transformação espiritual. Deus, agradecemos por esta mensagem e pedimos que o Espírito Santo a aplique nos corações daqueles que a ouvem, trazendo salvação e novo nascimento. Que haja alegria no céu e na terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Até a próxima, se Deus permitir.